Olá, tudo bem? Então estamos voltando aqui com mais um EasyR Vídeos. Nessa semana, a continuação do assunto da semana passada, que é análise exploratória de dados na prática. Então, como eu falei no vídeo anterior, nós iríamos nesse vídeo continuar com mais algumas ferramentas. Então, por exemplo, para identificar excesso de zeros, verificar a presença de outliers, ver a distribuição da sua variável, né, como é que ela está, se ela tem uma distribuição aparentemente normal ou não. Temos também ferramentas para verificar a relação entre variáveis contínuas e mais algumas aí que você vai ver ao longo desse vídeo. Ok? Então isso encerra aqui, vamos dizer, são 3 vídeos de análise exploratória de dados. Então tem o vídeo 1, que é um vídeo mais teórico, então você pode clicar aqui no card e ir para esse vídeo, se você não viu esse vídeo ainda. E o outro vídeo, que é o da semana passada, que é a ideia na prática, onde a gente vê as ferramentas para verificar a presença de dados faltantes, trabalhar com outliers, né, com boxplot. Aliás, acho que eu falei outliers aqui errado, então não tem nesse vídeo, no vídeo anterior. E também trabalhar com tabelas e tabelas de contingência, aí, bem interessante para quem tem variável resposta categórica. Então também pode clicar no card aqui e ir direto para esse vídeo se você não viu ainda. Então, se você já gostou desse conteúdo, já dá uma curtida aqui no vídeo, acho que é interessante, né? Se inscreve no canal se não está inscrito e ativa as notificações para você receber sempre os vídeos que eu tenho publicado aqui no YouTube. Então, vamos para a parte prática 2 da análise exploratória de dados. Agora vamos ver, falando em excesso de zeros, né? Vou criar um vetor com bastante zero. Então, eu tenho o vetor zeros aqui. E como é que eu posso ver se isso é bastante zero mesmo? Uma forma eu posso usar a função table, que já me cria uma tabela de contingência, da quantidade de valores para cada valor. Né? Então, quantos zeros eu tenho aqui? 10 zeros. Número 1, 2 número 2, 2 3, 1, 30. Então, já mostra aqui que tem bastante zeros. São 10 números zeros para um vetor de, deixa eu ver o tamanho dele, zeros de 22 valores, é quase que a metade. Eu posso fazer um bar plot também nesse table zeros aqui. Vamos fazer antes o plot table zeros. A gente mostrou lá na aula que é o frequent plot. Então eu fiz a função plot nessa função table, né, nessa contagem aqui. Olha, mostra os zeros todos aqui. É um gráfico que é bem usado para mostrar excesso de zeros. Também pode mostrar com bar plot, vai fazer um gráfico de barras. Talvez tem gente que acha mais bonito. O que eu acho mais legal no frequency plot é que, tipo, aqui, ó, veja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí não tem o valor 6, 7, 8, aí ele já bota um do lado do outro aqui, ó, pula para o 10, né? E no frequency plot, não. Onde não tem, ele deixa espaço. Então, não tem valores entre 5 e 9. Não tem valores acima de 10 até 30. Então, acho que é mais legal. O outro parece que mente um pouco, entre aspas. Pode usar o histograma também, direto no vetor de zeros. Então, ele mostra aqui, ó, de 0 a 5. Tem essa quantidade grande, então tem excesso de zeros. Aí eu teria que mexer no n-class aqui para ver o que é só zero, o que tem 1, tem 2, tem 5, está tudo misturado. O próprio dot chart, que a gente viu, ele ajuda aqui, ó, aqui é o zero, ó, quanto valor eu tenho na coluna do zero aqui, ó. Tem um outlier grande, que é o 30. Então o dot chart ajuda também a ver várias, isso a gente falou lá no vídeo da aula 3, excesso de zero, outlier. Inclusive, não é o caso aqui desse exemplo, mas dá para ver até heterogeneidade das variâncias também. E aqui a gente pode fazer uma continha para ver a proporção dos dados que são iguais a zero. Então eu peguei comprimento no vetor zero, mas só dos valores iguais, igual a zero, dividido pelo comprimento total vezes 100. Então ele me deu aqui 45% dos meus valores são zero. Então tem um excesso de zero aí nesse vetor. Agora, se a gente for explorar um pouco a distribuição de uma variável. Então, eu criei aqui um objeto que eu chamei de centrada, para ver a distribuição centrada. Usei a função rnorm, que cria valores aleatórios, né? Por isso que é o rrandom, né? Dentro de uma distribuição normal. E aí a gente indica a quantidade de valores que a gente quer. Eu botei uma quantidade bem grande aqui para ficar bem normal. 10 mil valores. E aí tem os outros argumentos, é a média e o desvio padrão. Eu deixei o default, que é a média 0 e o desvio padrão 1. E se eu fizer um histograma desse objeto centrado, dá para ver que fica uma distribuição bem centrada aí dos dados.
Agora uma distribuição mais espalhada, né? Eu usei a função RUnif, que vai criar valores aleatórios dentro de uma distribuição uniforme. Eu pedi para criar 100 valores, com valor mínimo de 0 e máximo de 5. E aí o espalhada fica assim, né? Não tem nada a ver com a distribuição normal. Só para mostrar as duas diferenças, que eu forcei a barra, vamos dizer assim. Agora, se a gente tiver uma distribuição assimétrica, né? Não forçada de dados reais, vamos usar esse objeto squid. Então, a gente tem aqui a amostra, ano, mês, a localização, o sexo da Lula e o índice gonadossomático, né? GSI. Então, vamos fazer um histograma geral, a gente vê que tá bem assimétrico, muito valor de GSI entre 0 e 1, né? 2, 3, 4, 5. Aqui está com as classes legais. Se eu ver a média, eu tenho uma média de 2,18 no índice gonadossomático. E aí eu posso ver aqui, ó, se a quantidade de valores é muito inferior à média, então quer dizer que tem uma assimetria à esquerda. Então eu pego aqui, ó, comprimento do squid GSI, onde o squid GSI é menor que a média, dividido pelo comprimento do squid GSI total. Então ele me deu aqui, ó, 66, quase 67% dos valores estão para cá, né? Que é meio óbvio que a gente já vê. Né? Então a média 2,18, ela vai estar 2 por aqui, e aqui 60 e poucos por cento dos valores estão para cá. Agora eu posso fazer uma distribuição de um histograma condicionado. Tem diferença de GSI entre machos e fêmeas? Acredito que sim. Então a gente pega aqui e seleciona squid sex 1, que são os machos, e sex 2, que são as fêmeas. Fiz um histograma, né? Vamos fazer uma outra janela, na verdade? Windows 12.9, um janelão aqui, não precisava tudo isso, e aí eu vou mfrow 1 e 2. Eu vou fazer os dois histogramas. Aqui, ó. O do céu, do macho parece estar um pouquinho melhor, né? Consigo diminuir isso aqui. Da fêmea, tirando essa ponta aqui até que ela está mais bem distribuída. E a gente pode criar um objeto só das machos, só das fêmeas, um GSI, né? Então tem só o índice gonadossomático de fêmeas, só o índice gonadossomático de machos. E aí eu faço aquela mesma proporção, né? Contínua. Então, a média de machos é 1,22, 52% são menores que a média, e de fêmeas 55% são menores, uma média de 3,27. Então, se eu olhar aqui, 1,22, a média dos machos está por aqui, e a das fêmeas, 3,27, está em algum lugar por aqui. Tem bastante por causa desses valores menores aqui, né? Aí eu posso mexer também no histograma, só para mostrar um pouquinho mais, com o N-Class, né? Aqui os dois, já que eu estou com a janela aberta. Então aqui eu mexi só no número de classes, então aqui é 15, aqui é 30. Eu vejo que ele só diminui, né? As colunas, a quantidade, né? Aqui vai até 1.200, aqui vai até 1.000, e passa um pouquinho só. Também posso trocar o histograma para o clássico, né? Que é o de probabilidade igual a true, probabilidade, e aí ele é onde a área é igual a 1, né? Você vai somar isso tudo que são as probabilidades. E aí que tem essa função hug, que vai adicionar os dados brutos, né? Para você ter uma ideia dos dados brutos aqui. Então, eu tenho muito mais dado aqui do que aqui, né? Cada haste dessa aqui é um dado bruto. Ok, aí eu tenho o gráfico de barras, né, de desvio padrão. Então vamos usar aqui os dados das galinhas, né, peso das galinhas e tipo de alimentação. A gente pega aqui do R com essa função data, ele abre essa base de dados aqui na área de trabalho. Eu tenho aqui o peso e o tipo de alimentação. São só essas variáveis, são 6 níveis, o tipo de alimentação e o peso numérico.
Então, se eu ver aqui, são esses os níveis. Não é balanceado, eu tenho diferentes quantidades de observações para cada nível da alimentação. Se eu ver o summary, eu tenho aqui o summary da variável peso, né? Então vamos ver a média do peso em relação à alimentação e o desvio padrão. Com a função tapply, a gente aplicou ela antes nas tabelas de contingência, a gente pode ver a média do desvio padrão. Só muda a função aqui. Então vamos fazer um data frame e vamos salvar a média e o desvio padrão. Vamos chamar de tick data. E aí vamos fazer um bar plot do tick data. Aí ele reclama que ó, o height, que é a altura da barra, tem que ser uma matriz. Então vamos transformar o tick data, né, que é esse objeto aqui, ó, a média e desvio do ganho de peso para cada nível da ração. Vamos transformar isso aqui numa matriz. Escolher uma matriz e vamos fazer o bar plot da coluna 1. Eu só quero a média, né? Então tá aqui, ó, bar plot da coluna 1. Então eu tenho aqui o ganho de peso, né, das galinhas ali para cada nível da ração, da alimentação. Mas aí eu quero botar o desvio padrão, então eu posso usar aqui no pacote de plots essa função barplot2, então eu vou fazer um gráfico de barra, só que ele tem como adicionar o CI, né, Confidence Intervals, que é o intervalo de confiança, e aí eu vou adicionar o desvio padrão. Então eu tenho aqui a coluna 2, né, então vai ser a média menos o desvio padrão, o CI lower para baixo e o CI upper para cima vai ser a média mais o desvio padrão. Opa. Tá fazendo. Deu um delay aqui no meu computador aqui. Eu tinha botado para instalar o Gplots, olha que lambança. Então, install package Gplots só precisa, né? Eu não precisava, mas tudo bem. Ó, botou o desvio padrão, tá? Ok. Eu posso ver a soma do row sums, né? Que soma a média de desvio padrão, né? Então, se eu olhar aqui o tick data, eu quero saber, para eu ajustar isso aqui, eu quero ajustar agora para esse y-min, né? O eixo y, pegar todos os valores, eu quero saber o máximo. Então eu posso pegar aqui, somar as linhas, então eu vou somar a linha, então essa aqui é a soma da média de desvio padrão para cada um, e ver o total, o máximo row sums, o total não, o máximo do row sums, 388. Então beleza, vou ajustar aqui. Aí eu tirei, no CI lower eu tirei o desvio padrão, não quero que apareça a barra para baixo. Eu botei menos 0 e botei aqui o y-min de 0 a 400. Então eu vou ter o gráfico de barra com média de desvio padrão bonitinho. Dá para melhorar mais, mas a análise exploratória está ótima. Beleza? Então vamos ver agora a relação entre duas variáveis. Então eu tenho aqui, vou usar o conjunto de dados clans, que já está ali naquele objeto. Eu tenho aqui o mês, o comprimento, o peso livre de cinzas, né? Esses dados a gente usou na aula de regressão, vídeo de regressão. Aí tem os valores já com log. Então esse log eu não precisava fazer, já está aqui. Vamos fazer um plot do valor transformado para log. Aqui é bem bonito, ficou relação linear. Então vejo que tem uma relação linear bem forte, não gosto de falar isso, mas tem uma relação linear interessante. E aí eu faço um modelo aqui, eu posso fazer um modelo linear Vocês vejam que eu fiz o comprimento no eixo X, que é a variável independente, e a biomassa no Y, que é a variável dependente. Que é a biomassa em função do crescimento. Então eu faço esse modelo linear para poder adicionar uma linha de tendência lá com a função abline. A função abline eu gerei uma linha de tendência aqui. Então, rapidamente eu vejo a relação entre duas variáveis. Posso usar também, eu vou usar esse decapod, que tem várias espécies de decapod aqui, de decapods, né? Caranguejo de decapods. Então tem várias espécies, todos os valores numéricos. A abundância dessas espécies. Eu vou separar os species aqui. Então ele só tem
as espécies, ó. Então tá aqui as espécies. Aí ele vai contar a soma das linhas das espécies de maiores que zero. Então ele vai me dar aí, com isso a riqueza. Então, riqueza de cada linha, né? Ok? Cada linha é uma amostra, né? Que eu tenho a coluna abundância de espécies. Então ele vai somar só as espécies maiores que zero. Então, por exemplo, aqui um, dois, a linha um. Então aqui tem duas espécies. Ok? É uma forma de fazer, tem várias formas de fazer isso. E aí juntou aqui nesse objeto Z, você bind a riqueza e algumas espécies aqui, né? Dessa decapod. E eu posso usar essa função pairs, que daí ele faz o. Na verdade, ele pegou as variáveis abióticas aqui, né? É a riqueza, mais a temperatura a 1 metro, a salinidade, aí essa outra salinidade e a clorofila. E aí fez um gráfico de par a par com a riqueza. Então aqui eu tenho a riqueza, então aqui a riqueza em X, temperatura 1 metro em Y, salinidade 1 metro em Y e assim vai. E aqui eu tenho a riqueza em Y e as outras variáveis em X. Então eu consigo rapidamente ver a relação entre várias variáveis. Também poderia fazer só o pairs das variáveis abióticas, né? Para ver, por exemplo, colinearidade entre elas, né? Então posso ter variáveis colineares, né? Que para um modelo, por exemplo, uma análise multivariada não é interessante. Então o pairs ele te dá esses gráficos de dispersão, as relações bem rápido, sim, né? É bem interessante. E aí também vamos usar os dados de velocidade de carros desse cars. Então, tem aqui a distância e a velocidade, com todas as variáveis numéricas. E aí vamos fazer aqui um scatter plot, um scatter smooth. Tem essa função aqui, que ela vai fazer um scatter plot e vai adicionar uma linha suavizada, né? Um smooth line aqui. Então vou fazer da distância pela velocidade. Então ele me dá aqui, não é uma relação bem linear, ele dá uma suavizada, né? Ele usa um método de suavização, acho que é o Lowes aqui que ele usa. E aí suaviza, não faz aquela linha reta do modelo linear, né? E aqui eu posso ajustar esse span aqui, que ele vai ajustar quanto se suaviza mais ou menos. Então, 0,1 é muito suavizado. Ele vai tentando ajustar ao máximo a todos os pontos. 0,5 razoável, mais ou menos, eu acho que é o que a gente fez ali, é o padrão. E 5 super pouco suavizado, né? Quase uma linha reta. Tá? Então, scatter smooth. Agora eu tenho gráficos condicionados também, que a gente fala lá no final da aula teórica, né? Então, vou usar o Data Air Quality. Então, tem aqui a qualidade do ar em Nova York. Então, tenho variáveis numéricas e números inteiros. E o Summer aqui tem várias estatísticas de cada variável numérica. Então, só mostrando como vocês podem explorar. E aí eu vou querer usar eu vou usar o coplot aqui e vou fazer um gráfico de dispersão condicionado. Então eu vou querer o ozônio em função da temperatura, mas por mês, né? Eu poderia ter um plot aqui, vamos fazer aqui, ó. Vou botar aqui, vou botar plot e vou tirar a condição aqui. Ele vai fazer um plot normal do ozônio pela temperatura. Ó, beleza. Ah, bem bagunçado e tudo, mas é por mês. Será que é sempre essa relação, né? Então vamos usar o coplot para a gente ver por mês isso. Aqui eu boto barra month, barra em pé, e ele me dá aqui, ó, um gráfico condicionado. Então, ele tem mês 5, 6, 7, 8 e 9, então ele começa aqui 5, 6, 7, 8. São 6, né? Tá faltando um aqui. 5, 6, 7, 8 e 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no STR de novo. Month é numérico. Levels.
S-factor, air quality, são só 5 níveis, então ele deve estar repetindo um aqui. Ou ele bota o total. 5, 6, 7, 8, 9. Deveria acabar aqui. Acho que ele está repetindo um ali. E dá para usar a função lattice também. E aí ele é a mesma escrita, só que a função xyplot. E aqui ele mostra só 5, né? E aí se eu quiser adicionar a linha de regressão, eu boto aqui. Type P. E eu quero o type P ponto com linha de regressão R. Então faz uma linha de regressão linear. Se eu quiser o type smooth, ele faz a linha de suavização, né, com a função, com o método Lowes. Então, rapidamente eu consigo fazer gráficos de dispersão para cada mês, por exemplo, né, cada categoria. Não? Interessante, que eu sei que pode ter diferença. E aí, no pacote card tem instalado, eu vou usar esses dados aqui, Mandel, data Mandel. Está demorando o computador. Vamos ver esse Mandel aqui. Ele tem simplesmente um valor x, x1, x2, y, são valores numéricos. E eu vou usar a função pairs, que a gente já usou. Então ele fez aqui as relações de x1 com x2 com y, x1 com x2 com y, que muda é que um é a posição x1, é esse aqui na posição x, aqui x1 está na posição y e assim vai. E aí eu posso usar, tem umas funções aqui que estão disponíveis do livro eu falo lá dele do Zur, né, no vídeo da aula teórica, né, que tem um capítulo de análise exploratória, e aí eles têm as funções, vocês podem procurar na internet lá, mas eu já trouxe para vocês aqui. Então essa função, ele cria um painel desse, um panel, um histograma. Então aqui eu seleciono, crio a função, ó, a função agora está aparecendo aqui, as funções caseiras, vamos dizer assim. E eu vou usar pairs, Mandel, e aí a diagonal, o painel da diagonal, que é esse aqui, né? Que está só x1, x2, y. Eu peço para ele usar o panel list. O que ele faz? Ele faz um histograma. Então eu já tenho um gráfico de dispersão, né, que mostra a relação entre as variáveis, e tem um histograma que mostra a distribuição de cada uma. Interessante. No mesmo gráfico eu já tenho um monte de coisa. E se a gente carregar essa função panel core de correlação, panel correlation, eu posso ainda acrescentar como é que se diz? A correlação entre as variáveis. E aí eu tenho essa outra argumento aqui, lower panel. Então ele vai botar a correlação. Então eu tenho aqui o lower panel, esse painel é a parte de baixo da diagonal. Então a diagonal, lower panel, para né, não precisar ver só mudando ali quem é x e quem é y. Ele me traz mais uma informação. Correlação entre as variáveis. Então, correlação entre x1 e x2, correlação entre x1 e y, x2 e y. E ainda posso acrescentar no painel de cima a panel smooth aqui para ele acrescentar uma linha de suavização. Ok? Então, várias ferramentas de análise exploratória de dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil nesse conteúdo para você. Então, como eu falei antes, aqui a gente fecha esse conteúdo de análise exploratória de dados aí com 3 vídeos. E se você tem algum outro conteúdo que te interessa, né, que você acha está precisando e achar interessante, comenta aqui, manda sugestões, né, que a gente está sempre pensando em conteúdos que possam ser úteis, né, e que realmente sejam importantes para vocês desenvolverem mais as suas habilidades com R e com análise de dados. Então curtam o vídeo se não curtiram, se inscrevam no canal se não se inscreveram,
sempre essa blá blá blá, né? Mas a gente sempre tem que pedir, então ative as notificações para receber os vídeos, né? Notificações de novos vídeos, né? Então isso é interessante, porque você fica sabendo quando eu vou subir alguma coisa nova. E compartilhe com seus amigos, suas amigas, né? Seus colegas de trabalho aí que precisam aprender mais sobre R e sobre análise de dados, que a gente está aqui sempre com novos conteúdos e sempre novos produtos, vamos dizer assim, para tentar otimizar esse aprendizado de vocês, tá bom? Então um abraço e até o próximo IZR Vídeos, na segunda-feira que vem. Tchau!